Atravessamos na Terra hoje o que a gente pode chamar de inflação legislativa, uma enxurrada de leis, de normas federais, estaduais e municipais, algumas delas sobrepostas, outras de outros tempos, algumas mais recentes, muitas delas vigentes em tese para tornar nossa vida aqui na Terra mais feliz. Apesar disso, os problemas não param e nós atravessamos demandas que são estruturais. O que diz a doutrina espírita sobre a legislação humana? Como é que ela se relaciona com a lei de Deus, com a lei divina? Esses e outros temas no nosso episódio de hoje, que está imperdível. Acompanhe conosco. A lei de Deus, ou a lei natural, ela é, na perspectiva da doutrina espírita, uma lei eterna, imutável. Deus criou leis perenes, leis estáveis, permanentes. Para Jesus, é possível resumir essas duas leis em dois mandamentos básicos: o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essas duas são as regras de ouro a determinar a nossa condução rumo à felicidade na Terra. A lei de Deus, ela está inscrita em cada um de nós. Onde, Jean? Onde que nós podemos acessá-la? Onde é que está esse código? O próprio Livro dos Espíritos nos responde. A lei de Deus está inscrita em dois lugares. O primeiro deles, em nossa consciência. Já, mas tem fulano que eu conheço que ele não tem consciência. Tem. O que acontece é que às vezes ele não dá a ela ouvidos, ele não a ouve. Mas todos nós temos inscrita em nossa consciência a lei de Deus. Tanto que é possível consultá-la, ouvi-la, nos guiar por ela a cada vez que nós nos depararmos com determinadas situações que são adversas, são as situações que demandam uma solução, a escolha, uma renúncia. É sempre possível consultá-la. Ela também está inscrita no livro da natureza. Nos faz muita falta a ausência de contato com a natureza, nós vamos falar sobre isso no decorrer da nossa série de vídeos. Nos faz muita falta o contato com a natureza. Quantas lições a natureza não nos oferece, por exemplo, em relação ao esforço que nós realizamos na perspectiva do acúmulo dos bens materiais. Quanto de lição ela não pode nos dar, por exemplo, na superação da ansiedade que tantas vidas prejudica na Terra. Se nós bem observarmos o equilíbrio, de que forma tudo se encaixa, tudo é perene, tudo é harmônico na vida construída pela natureza, nós logo tiraremos, extrairemos dali leis que podem ser perfeitamente aplicáveis em nossa vida cotidiana. Essa lei, a lei de Deus, a lei divina ou lei natural, está conosco e ela rege a vida transcendental do espírito. É claro que o conhecimento que temos acerca dela evolui à medida que nós também evoluímos. O contato que nós temos com ela evolui à medida, a compreensão que nós temos acerca dela evolui à medida que nós também progredimos. Já a lei humana, não. A lei humana, ou lei terrena, ela expressa o momento evolutivo para tornar possível a convivência na Terra. E como nós estamos num processo evolutivo longo, paulatino, contínuo e nem sempre progressivo, às vezes estacionário, marcado por determinados retrocessos em alguns campos. Nesse processo evolutivo, as leis humanas elas espelham a compreensão que nós temos acerca do mundo da vida. Eu vou dar um exemplo. Eu sou da área do direito, sou defensor público e quando eu estudei na faculdade, ali pelos anos de 2004 a 2009, nós aprendíamos que a pessoa com deficiência era uma pessoa incapaz. Veja o nível de violência que nós carregávamos com esse discurso. A pessoa, por ser com deficiência, por manifestar alguma deficiência, ela já é incapaz. O termo incapacidade no direito tem um sentido próprio. É o sentido de não poder exercer os atos da vida civil. Não poder casar, não poder celebrar um contrato, não poder expedir uma nota promissória, não poder exercer os atos da vida civil. E olha como esse discurso
que essa compreensão acerca do mundo que se traduziu na legislação era violenta. Então a pessoa, por manifestar uma deficiência, tão somente por isso ela já era considerada incapaz, sem que nós nos dessemos o trabalho de perguntar a ela se ela tinha condições de exercer esses atos da vida civil, se ela não estava precisando apenas de um auxílio em determinado aspecto para poder exercê-lo. Só mais recentemente, com as normas internacionais às quais o Brasil aderiu e mais recentemente com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é que essa compreensão é completamente alterada para dizermos, do ponto de vista das nossas leis, que a pessoa com deficiência é sim capaz, que apenas em alguns aspectos, para alguns atos, ela vai necessitar de uma assistência, como eu, por exemplo, Jean, se estiver diante de determinada realidade para a qual eu não manifesto uma habilidade, eu vou precisar de ajuda, vou precisar de auxílio, porque para aquela habilidade específica eu não tenho condição de fazê-lo. Então a lei humana, nessa perspectiva, ela não só pode sofrer alterações, como ela deve. Assim como a linguagem, ela também expressa as compreensões que nós temos acerca do mundo, do semelhante, as compreensões que nós temos acerca da vida. À medida que nós evoluímos, essa compreensão evolui e isso se traduz ou tende a se traduzir em leis melhores, que melhor expressem a compreensão da solidariedade, do respeito à diversidade, da necessidade da superação da violência, da manifestação da pluralidade, da democracia, dos valores que tornam a nossa vida aqui na Terra um pouco mais feliz, um pouco mais equilibrada, um pouco mais harmônica. É claro que nessa perspectiva, na evolução da trajetória do espírito, a tendência a médio e longo prazo é uma aproximação cada vez maior da lei humana ou da lei natural, dos valores presentes na lei divina ou lei natural. Cabe a cada um de nós compreender e ajudar a construir leis mais equilibradas, não só na sua criação, mas também na sua execução.